E aí, meus amigos, beleza? Tem reforço muito próximo do cabuloso. Bora entender quem é e como atua José Cifuentes, possível nova contratação do Cruzeiro. Roda a vinheta. Cifuentes é um meio-campista equatoriano de 24 anos, revelado nas categorias de base da Universidade Católica de Quito, lá em 2016. Ele atuou emprestado durante um período ao América de Quito, mas foi aparecer de fato quando foi contratado pelo Los Angeles FC dos Estados Unidos, lá em 2020. Por lá conquistou 2 títulos no futebol americano. Inclusive foi vice-campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF, que é o que equivale à Copa Libertadores aqui do continente sul-americano, e essa Liga dos Campeões garante vaga ao Mundial de Clubes. E acabou, àquela altura, o Los Angeles FC do Cifuentes acabou perdendo a final para o León do México, o time de Larcamón e também de Lucas Romero. O Larcamón era o treinador dessa equipe, o Lucas Romero atuou como titular nessa final. Vitória do León por 1-0, gol do atacante Diório, novo reforço do Atlético Paranaense. E no Los Angeles FC, inclusive, foi provavelmente onde o Larcamón conheceu o futebol do Cifuentes, tá? E no Los Angeles FC, o Cifuentes atuou ao lado do lateral esquerdo Diego Palacios, novo reforço do Corinthians. Novo não, né? Mas foi contratado pelo Corinthians recentemente. Inclusive, o Cifuentes e o Palacios constantemente se conhecem, né? Desde as categorias de base. Foram convocados para a seleção equatoriana de base aí dos últimos anos. Foram campeões sul-americanos sub-20 em 2017. E também disputaram o Mundial sub-20 no mesmo ano, quando ficaram na 3ª colocação, venceram a Itália aí nessa disputa pelo 3º lugar. Os dois foram titular nos 2 torneios, né? E após esse destaque que o Cifuentes teve por lá, ele atraiu o interesse do futebol escocês, quando foi vendido ao Rangers. Na equipe da Escócia, cara, num primeiro momento ele recebeu oportunidades, teve partidas como titular. Foi em agosto do ano passado, inclusive, quando ele foi vendido, né? Só que, cara, já na reta final aí do ano passado, já pro início desse ano, o Cifuentes acabou perdendo muita oportunidade, né? Perdendo muito espaço lá na equipe do Philippe Clement, que é um treinador belga que fez um bonito trabalho no Clube Bruges lá da Bélgica, teve passagem também, inclusive no Mônaco. Quando atraiu o interesse do Cruzeiro, entendeu a oportunidade de mercado, e aí, abrindo esse parênteses aqui, tá? Não é informação, é um feeling meu, tá? É uma opinião. Imagino que a contratação do Cifuentes tenha sido pedida pelo Larcamón, principalmente naqueles confrontos de Liga dos Campeões da CONCACAF, tá? E agora, de fato, ele chega ao cabuloso para a temporada de 2024. Se eu citei que o Cifuentes constantemente teve passagens pela seleção do Equador de base, na equipe principal, na seleção principal, a mesma coisa, tá? Nos últimos anos ele foi constantemente convocado para eliminatórias pela seleção equatoriana e esteve na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Foi reserva nas 3 partidas que o Equador disputou da fase de grupos. A equipe não se classificou ao mata-mata, quem se classificou foi Holanda e Senegal, estavam naquele grupo, mas ele entrou no decorrer de 2 dessas 3 partidas, tá? Ele de fato é um volante que pode ser esse primeiro cara do meio campo, pode ser esse cabeça de área um pouco mais à frente dos zagueiros, mas também pode ser em um tripé de meio campo, por exemplo, aquele meio campista um pouco mais lateralizado pelo lado direito, tá? Só que no Los Angeles FC, em alguns momentos, ele fez a função de um camisa 10, de um meia. Apesar de não ter muito esse cacuete, já vou comentar um pouquinho mais para frente sobre as características, sobre como o atleta atua. Ele já atuou nessa posição e já fez essa função de um camisa 10, tá? Números do atleta. Eu separei alguns dados do jogador por clubes, Rangers e também Los Angeles FC, desde 2023, e eu queria que você prestasse muito bem atenção na quantidade de bolas recuperadas que o Cifuentes
teve aí durante esse período um número bastante alto, um número muito bom aí que o atleta teve em bolas recuperadas. Além disso, outro ponto que eu queria destacar, ele foi o primeiro meia central, né, um segundo volante, para resumir, ou quase que um meia, né, em muitos momentos no Los Angeles FC ele foi um 10, com a mais chances criadas na Liga Americana, na Major League Soccer, né, MLS, como é conhecida, na temporada de 2022, tá? Destaque para o segundo colocado, Marcelino Moreno, que disputou o Campeonato Brasileiro da temporada passada pelo Coritiba e está de volta ao Lanús, equipe que o revelou, se eu não estou enganado, né? E para a gente ter uma noção de como ele se comporta em campo, eu já vou falar um pouquinho mais sobre as características dele, eu separei o mapa de calor do atleta na temporada passada, de 2023, pela equipe americana, na Major League Soccer. E você consegue reparar, você consegue perceber como está bastante povoado no seu setor, de uma intermediária a outra. Como ele percorre esse campo todo, não entra tanto na sua área defensiva, também não tanto na área ofensiva, mas de uma intermediária a outra, de fato, ele percorre esse campo todo, tá? Cara, o Cifuentes, assim, eu acho que muito torcedor do Cabuloso quer saber como é que ele atua, né? Como é que ele joga. Assim, cara, eu acho um jogador muito intenso, né, nos seus movimentos. Quando tem muita gente que confunde esse termo, né? Intenso, não digo que é um atleta veloz, mas é como ele faz muito bem os movimentos dentro de campo. Isso é ser um jogador intenso, ter a intensidade ao longo da partida, né? É um atleta com uma força física absurda, tem uma explosão muito grande, tá? Então quando ele conduz, né, tem esse arraste em condução, ninguém segura ele, tá? Você tem essa capacidade física para arrastar e para conduzir, para ganhar campo, tá? Assim, tem bom passe, tá? Obviamente tem um bom passe, assim, pode ajudar. Tem um passe melhor curto em comparação com ele longo. Eu não sou muito fã do gesto técnico dele. Vini, o que é gesto técnico? O que tu tá falando? Gesto técnico é a forma como ele domina a bola, como ele passa, como ele finaliza, como ele trata de fato a bola. Eu não sou muito fã disso. Eu acho que o chute dele é meio esquisito, para ser bem sincero. Eu não gosto também da forma como ele passa. Mas apesar de eu não gostar, de ser a minha opinião particular, não quer dizer que ele é mau jogador, tá? Eu não confundo as coisas. Inclusive, acho ele bom jogador. Mas assim, eu não sou muito fã da forma como ele principalmente finaliza, principalmente como ele tem essa bola longa, tá? Mas mesmo assim, tem bom passe, é um atleta que defensivamente, cumprindo a sua função de meio campista, de volante, tem um senso de cobertura muito grande, né? Então constantemente a gente pôde perceber na Liga Americana, fazendo a cobertura dos laterais, né, fazendo a cobertura do seu próprio companheiro de meio campo. É um atleta que tem uma noção de dar o bote, né, que a gente costuma chamar de saltar pressão. Vini, o que é saltar pressão? Imagina uma situação, o meia do adversário recebe de costas e ele já dá passos para frente é sacanagem, para frente, para pressionar, para tentar roubar essa bola. Então quando ele corre para frente para tentar roubar essa bola. Isso é saltar a pressão. E ele tem o momento certo de fazer isso, é forte nos duelos, então quando ele vai disputar essa bola, ele é forte realmente para tentar ganhar. Enfim, cara, eu acho que é um jogador que pode agregar, né? Acho que é um atleta que pode ser importante nessa equipe do Nicolás Larcamón. Obviamente não chega para ser um dos principais volantes, analisando exclusivamente a qualidade técnica, já falei um pouco sobre isso. Mas futebol não se resume apenas isso, né, cara? Futebol não é só qualidade técnica. Enfim, eu acho que pode ser um atleta bem importante aí, seja ao lado do Lucas Romero, do Ian Lucas, do Lucas Silva, enfim. O Matheus Jussa já saiu. Não sei quem vai fazer a dupla de volante junto com o Cifuentes e se o Cifuentes vai ser titular. Mas eu acho que ele tem capacidade para ser bem importante, né? Se não for um titular indiscutível, para entrar no decorrer das partidas, para ser um cara para compor elenco, mas não só para fazer número, mas para entrar, para realmente ser um cara que o Larcamón olha e fala, não, eu posso contar com esse cara nesse contexto, ali, uma partida, enfim, eu acho que pode ser um jogador que tem capacidade para ser titular ao longo da temporada. É um atleta com experiência no continente sul-americano, disputando eliminatórias, no continente também de Liga dos Campeões da CONCACAF, foi vice-campeão, disputou Copa do Mundo, estava na Europa no futebol escocês,
Enfim, um atleta que, apesar de relativamente novo ainda, né, 24 anos, já agrega alguma experiência, alguns valores aí ao longo da sua carreira. Acho bom reforço, tá? Acho que é um cara que pode agregar bastante. E aí, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.